Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecados. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga a ela: o Senhor se compadece de você. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela tua revelação. E nessa manhã nós queremos ouvi-lo. Queremos calar a nossa alma, as nossas emoções, as nossas preocupações, para que possamos deter, ó Deus, e usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração seja uma terra fértil para a semente que será lançada. Você que crê e concorda, diga amém. Amém. Eu quero pedir que você traga à sua memória, nesse momento, você que já conheceu ou conhece uma pessoa que é um exemplo de ser humano. Traga a sua memória aí. Você conheceu ou você conhece ainda uma pessoa que é um exemplo de ser humano? Lembrou aí? Foi difícil? Não? Nós temos alguns, não sei se eu posso dizer, eu acho que posso dizer muitos exemplos de ser humano. Para mim, os melhores e maiores exemplos, para mim, pessoalmente, eles estão mais perto de mim. Como a minha esposa, nossos irmãos, como exemplo de ser humano. Porque, ainda que a gente conheça uma pessoa distante, que possa ser uma referência, um exemplo, em algumas situações foi por um instante. Agora, quando você convive com essas pessoas, você pode ver que na essência, não por e através de uma performance, aquela pessoa é um exemplo de ser humano. O que é ser humano? Ser igreja é ser como? E o que seria ser humano? Fala-se muito em humanização hoje nas empresas, principalmente na área da saúde. Humanização. Uma pessoa ser humana, ou ter um comportamento mais humano, é alguém empático, alguém bondoso, alguém que tem compaixão, alguém que ajuda, se importa com o próximo. Essa pessoa, ela é tida como uma pessoa mais humana. Agora, isso era para fazer parte da nossa essência se nós somos seres humanos. Se a humanidade foi criada por Deus, era para ser algo natural, esses comportamentos. E é interessante que muitos desses comportamentos hoje viram manchete. A pessoa, ela devolve uma alta quantia de dinheiro e vira manchete. Ela faz o que deve ser feito e vira manchete. Por quê? Porque não tem sido algo comum. O que era para ser parte da humanidade, do comportamento do ser humano. E o que me trouxe para Jesus não foram as experiências, ainda que no início e na caminhada cristã, eu tive muitas experiências com o Senhor, e principalmente no dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo,
Não foi numa igreja, foi no fundo de uma casa, numa edícula, através de um casal de missionários da Jocum. E o que me tocou profundamente, logicamente foi a palavra de Deus, mas foi a humanidade daquelas pessoas. O comportamento, a preocupação, a empatia. E aquilo me atraiu para Jesus. O que nos atrai para Jesus, ainda que no início possa ser os milagres, mas é a parte humana. Sabe por quê? Porque os milagres normalmente será algo exterior. Mas quando você tem um toque de humanidade, ou humanizado, aquilo vai te tocar por dentro. Vou te dar um exemplo. Quando você é bem atendido no pronto-socorro, no hospital, quando você é constrangido por alguém que te dá lugar na fila, você é tocado por aquilo. Por quê? Porque aquilo te toca internamente. Alguém se colocando no seu lugar. Alguém fazendo para você o que gostaria que fizesse para ela. E nos últimos meses, nós aqui temos falado sobre unidade, mas nos últimos meses, a gente já estava falando também. E não tem como ser um com outra pessoa ou andar em unidade se não conhecermos e não sermos um ser humano melhor. O ser humano, ele só será melhorado, não é através da tecnologia, e cuidado, porque na verdade a tecnologia tem desumanizado as pessoas. Por quê? Porque tem feito de cada ser humano um consumista, um robô que não é empático, que não se importa. Mas se eu e você queremos andar em unidade, seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, só há um único caminho. João capítulo 14, versículo 6. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, para fazermos parte da unidade na Trindade, só através de Jesus. Para fazermos parte da unidade com as pessoas, só através de Jesus. Por quê? Porque se não for através de Jesus, eu não consigo. Eu vou ver os defeitos do meu cônjuge e vice-versa. Se não for através de Jesus, nós não conseguimos suportar as pessoas. E aproveite o ensejo, diga para a pessoa: você tem que me suportar. Viu, Sidney? E o Sidney é forte, hein? Rapaz, Neidão é forte, hein? Rapaz, pegou um tablado lá, pastor Abner, de uns 200 quilos, tinha uns 5 cabras assim, chegou sozinho e levantou assim. Você tem que me suportar. É dar suporte para aquela pessoa, ajudá-la. Assim nós conseguimos andar em unidade, em todas as esferas. É tão interessante porque a humanidade, cada um é o seu Deus. Cada ser humano é o seu Deus. É um Deus. São deuses. Ainda que o homem fale que não, eu não sou Deus, não quero ser Deus. Mas quem estiver no centro da sua vida é o seu Deus. Se for você, é o seu Deus. Então, cada ser humano acaba fazendo a sua própria imagem.
a sua própria semelhança. E ele se tornando o seu Deus. Então o homem querendo ser Deus, e nós recebemos o maior de todos os exemplos de Deus se tornando humano. Deus se tornou homem. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Deus, na maneira dele nos tocar profundamente, ainda que é maravilhoso você ter experiências sobrenaturais, miraculosas, místicas, misteriosas, mas nada não nos toca mais profundamente quando nós temos um exemplo literal, humano. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo de ser humano. Se eu e você queremos nos tornar um ser humano melhor, temos exemplos, como eu disse, eu tenho, isso é muito bom. E esses exemplos, eles conseguem serem eficazes quando eles imitam o Mestre. Nós trabalhamos e cremos no discipulado porque ele é bíblico. Jesus nos chamou para segui-lo. Quem segue Jesus é um discípulo de Jesus. Quando nós discipulamos alguém, aquela pessoa não se torna meu discípulo. Ela é um discípulo de Jesus. E o discípulo não faz o que ela quer, ela faz o que o seu mestre quer. O talmidim. Tudo que o mestre faz, ele procura fazer igual. E nós não iremos nos tornar como Jesus na essência, plenamente. Mas nós iremos nos tornar naqueles atributos que ele compartilhou com nós. Deus compartilhou comigo e com você muitos atributos. Alguns atributos Deus não compartilhou, como a onipresença. O que é atributo? É uma qualidade, uma característica. Onipresença, oni é todo, presença. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotente, todo poder. Ele tem todo o poder. Esses atributos ele não compartilhou comigo e com você, com seus filhos. Mas existem outros atributos, outras qualidades que ele compartilhou comigo e com você. E é aquilo que se espera de um ser humano. Empatia, bondade, fidelidade. E esses exemplos nós encontramos em Jesus, e é aqui que eu quero mergulhar um pouco com você. É muito interessante que as células têm se aprofundado aí num estudo bíblico, principalmente os líderes, na biografia de alguns personagens bíblicos, mas principalmente nesse momento, no maior de todos os personagens, no maior ser humano, Jesus. E eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, para nós pegarmos alguns exemplos. Alguns não dá para pegar a maioria hoje, muito menos todos, de Jesus, da humanidade de Jesus. Por que é importante falarmos da humanidade de Jesus? Porque, primeiro, ele se esvaziou e se fez homem, semelhante a cada um de nós, como nós lemos em Hebreus. E aquele versículo que nós lemos, de Hebreus, fala que ele se compadeceu. Se compadecer no original
se eu não me engano, é simpatel no grego, que significa simpatia. Jesus, sendo Deus, olhou para mim, para você e teve simpatia. Ele se simpatizou. Ele se compadeceu de mim e de você, das nossas fraquezas. Passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A igreja ela passou por algumas dificuldades no início, nos primeiros séculos, porque tentaram dizer que Jesus não foi ser humano. E isso é um problema, porque se você acreditar ou dizer que Jesus não foi ser humano, logo ele não poderia morrer, ele não poderia ressuscitar. E isso foi um problema nos primeiros séculos. Como por exemplo, o gnosticismo, que acreditava que a matéria, a carne, é totalmente má. E só era possível ser salvo através do conhecimento. E nesse mesmo período, influenciado pelo gnosticismo, também o docetismo. Docetismo acreditava que Jesus ele não era literalmente ali, era como se fosse um fantasma. E isso então acabava criando heresias no meio da igreja. E aí nós vamos lá para Mateus. Nós não vamos para o Evangelho de João, porque eu quero pegar os exemplos da humanidade de Jesus, mas João ele combateu muito bem essas heresias, falando muito da humanidade de Jesus, do Verbo encarnado. Mas Mateus capítulo 2, versículo 19 e 20, nós vamos ver aqui, eu marquei algumas coisas literalmente. Quando nós falamos da humanidade de Jesus, nós vamos falar das necessidades que um ser humano tem, mas também nós podemos abordar as suas fragilidades, a vulnerabilidade. E aqui eu marquei dificuldades na infância. Mateus capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Dificuldades na infância. Antes desse momento, Jesus já teve dificuldade para nascer, ou seja, encontrar um lugar de nascimento. Tudo que uma mãe mais prepara hoje e espera, aguarda a chegada do seu filho. Mas Jesus não teve onde nascer. Ele nasceu numa estrebaria, num coxo. Ele não teve nem aonde nascer. Então, eu não sei se você já passou dificuldade na infância. Eu tive algumas dificuldades. Quando Jesus nos mostra a sua humanidade, é sobre isso. Aquilo que eu e você passamos, Jesus também, algumas coisas ele passou. Enxoval, a Bíblia não fala se Jesus teve. Berço, não teve. Dificuldades que as crianças enfrentam. Eu fico pensando, eu estava pensando, pastor Abner, Paula, que as crianças, elas têm uma legião de anjos protegendo elas. Porque eu tiro por mim, se não fosse os anjos do Senhor, não sei você, se você foi uma criança exemplar, né? Que não deu dor de cabeça para os seus pais. Mas eu fico pensando, se não fosse os anjos do Senhor, não foi um, guardando a minha vida. E aí eu vejo hoje, cada lugar,
Estou falando de criança, 2, 3, 4, 5, 6. Cada lugar, cada brincadeira. E você não ter morrido só pode ser guardado por anjos. Cada buraco. Não podia haver um buraco com água, pulava para nadar, para brincar. Córrego. Bueiro. Só foi o pastor Rogério, né? Que entrava em alguns bueiros. Aqui quase não tem Boituva, né? Mas lá em Sorocaba tinha muito, tem muito. Os bueiros grandes. Entrava numa quadra e saía 4, 5 quadras depois. 6 anos de idade, 7 anos de idade. Rato de bueiro. Cada brejo que a gente nadava. E eu fico imaginando quantos livramentos o Senhor me deu. Foi só o pastor Rogério, né? Levante a mão aí quem teve livramento. As dificuldades na infância são muitas, queridos. Mas Jesus cuidou de você. Se não fosse o cuidado do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, muitos não estariam vivos. E aí queriam matar Jesus, literalmente. Literalmente, alguns que estão aqui tentaram matar você na infância. Eu não diria muitos agora onde eu irei, mas até antes de nascer, tentaram matar você, abortar você. Mas você foi e continua sendo um projeto de Deus. Todos temos dificuldades na infância, Jesus não foi diferente. Mas Ele continua cuidando dos nossos pequenos. Pula para Mateus capítulo 4. Vamos ficar quase que aqui em Mateus. Versículo 1, um outro exemplo de humanidade de Jesus, onde Ele foi tentado pelo diabo. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Quem levou Jesus ao deserto? Foi o diabo? Não. Foi o Espírito Santo. Mas ele foi tentado. Só pode ser tentado quem é ser humano. Se Jesus fosse espírito, não fosse humano, logo ele não poderia ser tentado. Se Jesus foi tentado, é porque ele foi ser humano. Agora eu preciso fazer um adendo aqui. Jesus, ele foi, e ele é, até porque ele ressuscitou com o mesmo corpo, 100% Deus e 100% homem. O que isso significa? Que quando ele se tornou homem, ele não deixou de ser Deus. O que ele fez, ele não usurpou, ele não quis o seu direito de divindade, deixou e se tornou homem, mas ele não deixou na sua essência de ser Deus. Então, quando ele caminhou aqui, passando pela tentação, operando os milagres, não foi como sendo Deus, foi como sendo homem. Então, o que eu e você passamos, Jesus passou. Logo, Jesus, ele foi tentado pelo diabo. E eu não lembro quem me falou aqui na igreja, dias atrás, sempre que pede para Deus livrá-lo da tentação, Deus envia, aí ele disse isso, tá? Deus envia mais tentações. Ele pede livramento e Deus dá um teste, uma prova.
E eu não sei quais tentações você enfrenta hoje. Porque na caminhada cristã, quando eu me converti, as tentações eram umas. Hoje elas são outras. Não que eu seja e me considere imbatível, até porque aquele que pensa estar em pé deve cuidar para não cair. E eu acho isso maravilhoso, queridos. Sabe por quê? Imagine se 26 anos de caminhada cristã, você chegasse aqui depois de 26 anos, quase 3 décadas, e pudesse dizer assim: olha, eu já sou bem experiente, então é difícil eu cair. E isso, ao invés de nos tornar alguém assim, poxa, então não vale a pena. É tanto tempo caminhando com Jesus e vou continuar sendo tentado. A questão é que é para me tornar mais dependente do meu Criador. E eu entender que eu não posso viver sem Ele. Em todos os lugares, principalmente onde ninguém estiver. A nossa maior prova de ser tentado e passar pela tentação sem cair, não é na frente das pessoas. É onde ninguém está vendo. Onde ninguém está vendo, é naquele lugar que nós, de fato, demonstramos ser quem nós somos. Por exemplo, eu estou aqui pregando para vocês. Eu não sou do jeito que vocês estão vendo. Do jeito que eu sou é lá em casa. É lá na minha intimidade. E assim cada um de nós. E quanto mais íntimo, é mais nesse lugar que nós revelamos quem nós somos. Se Jesus, sendo Deus, mas não usou o seu poder divino, mas como homem, ele suportou a tentação, eu e você podemos suportar. É verdade que nós já caímos em muitas tentações, mas 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo diz o seguinte: olha, não veio tentação sobre nós senão humana, mas junto com a tentação vem também o escape. Ou seja, sempre tem uma saída. Sempre haverá uma saída para não cairmos. Resista. Resista, seja forte, seja corajoso. Ah, pastor, mas é difícil. Realmente não é fácil. Peça para o Senhor te fortalecer. Assim como Jesus fez. Ele foi tentado. O diabo tentou seduzi-lo, entregando a ele que ele precisava naquele momento, o pão. Mas ele disse: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Passar pela tentação é discernir que aquilo que está sendo oferecido para você se vem de Deus ou não. Eva recebeu o fruto desejoso aos olhos. Então cuidado. Porque nós não somos tentados por algo que é ruim. É por algo que vai nos atrair. É por algo que vai nos seduzir, algo que nós desejamos. Outro exemplo de Jesus, de humanidade, no mesmo capítulo 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Repita comigo: teve fome. Se Jesus não fosse ser humano, ele não teria fome. Também, né, pastor? Jejuar 40 dias, 40 noites. Mas se ele não fosse humano, poderia jejuar 100 dias, não teria fome. Jesus teve fome. Eu não sei se você já passou fome. Eu já passei necessidade, não fome. Muita necessidade. Mas fome não. Mesmo que fosse arroz e tomate.
tomate e arroz. E às vezes até aquele tomate, como que chama aquele tomate do mato? Um tomatinho selvagem lá, amargo. Arroz e tomate, tomate e arroz. Não passa fome. Passa necessidade. Jesus sabe o que é passar fome. Ter fome. O tentador se aproximou dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu e você vivemos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta. Vou pular aqui, tem os versículos seguintes, mas não temos tempo. Próximo exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 24. Jesus dormia. 8:24, de repente, uma violenta tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Outro exemplo de ser humano. Jesus dormia. O ser humano dorme. Jesus não foi diferente. Ele estava no barco, mas ele estava dormindo. O que eu e você aprendemos com isso, além de olhar para a humanidade de Jesus, é que o mais importante é que Jesus esteja no teu barco. Mais do que as pessoas. Sabe você que se sente sozinho, solitário, abandonado por todos? Eu não sei se você já se sentiu assim, mas em algum momento da nossa vida, praticamente todos nós passamos por isso. Se você não passou, seu dia vai chegar. De você achar que todos te deixaram. Até pessoas da sua família. E você olha para suas ações e fala: mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou fazendo do jeito que deve fazer. A certeza que você precisa ter não é quem vai permanecer com você no barco. É se Jesus está no seu barco. Que ainda que Jesus esteja dormindo no seu barco, não significa que você não vai passar por ondas agitadas. Falaram para eu permanecer aqui no centro, mas diante das ondas agitadas é difícil. Porque nós passamos por momentos em que as ondas, elas vêm e parece que não vai. Só bate e nos leva de um lado para o outro. E aí você toma um caldo, você bebe água e parece que você vai morrer afogado. E você olha, não tem ninguém no seu barco. Por quê? Porque quem você achava que estava com você não está. E você entra em desespero. Eu preciso que você olhe para o seu barco nessa manhã, para você ter a certeza se Jesus está dentro dele, ainda que pareça estar dormindo. Ainda que Jesus pareça estar dormindo dentro do seu barco, você precisa ter a certeza que ele está no seu barco. Por quê? Porque ele vai acordar. E na hora que ele acordar, ele vai acalmar a tempestade. Você pode dizer amém? Amém. Essa é a certeza que eu e você precisamos ter. Se Jesus estiver no seu barco, você pode estar só você e ele hoje, mas amanhã vai ter mais uma pessoa, outra pessoa. Por quê? Porque as pessoas vão ver que você é um ser humano. Que você também passa por tempestade, mas você não deixa de crer em Deus. Você não deixa de seguir Jesus. Você não tira Jesus do seu barco, ainda que as pessoas pulem para fora do seu barco, saia do seu barco, da sua embarcação, mas Jesus continua lá. Se Jesus continua lá, significa que você é difícil, mas está tendo lugar para Jesus lá. Então é um bom sinal.
Porque no dia de solidão é assim que a gente acha: poxa, eu sou tão difícil que ninguém me aguentou. Eu expulsei todo mundo do meu barco. Mas se Jesus estiver lá, significa que eu não expulsei ele. Ah, pastor, mas é impossível expulsar Jesus. Quem disse? Eis que estou à porta e bato. Ele bate porque ele está do lado de fora. Ele vai ficar batendo até quando? Ele precisa estar do lado de dentro. Jesus, ele se tornou homem, caminhou como um ser humano, para ensinar o ser humano como ser mais humano. E ele então cumpriu a sua missão como homem. Passou por tudo aquilo que nós sabemos diante da Bíblia e mediante a palavra dele. E venceu. Capítulo 13 de Mateus, outro exemplo. Versículo 54. Desonrado na sua terra. É algo que acontece com o ser humano. Chegando à sua cidade, começou a ensinar para o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Desonrado na sua terra. Você já se sentiu desonrado? Na sua família? Na sua cidade? No seu bairro? Na sua igreja? No seu casamento? Dói ser desonrado? Ser desonrado é quando você é defraudado, alguém tira o seu direito e te afronta, te humilha, calunia você. Alguém julga você, como fizeram com Jesus, os seus conterrâneos. De onde vem tanta sabedoria? Será que alguém olha para você hoje e diz assim: como que você sabe tudo disso? Mas ela não fala porque ela está admirada que você é uma pessoa inteligente, sábia, não. Assim, eu conheço você, eu sei de onde você veio, eu conheço sua família. Queridos, algo que machuca o ser humano é ser desonrado. Porque você ser desonrado não significa que as pessoas têm que honrar você mais do que aquilo que você é. Não significa isso. Significa respeitar você como ser humano. E Jesus julgaram ele pela sua... E outra coisa, Jesus aqui ele não usou de sabedoria porque ele era Deus. Não, ele estudou. Ele falou do que ele conhecia como ser humano, ele estudou. Ele se empenhou para aquilo. Aquilo que nós fazemos para as pessoas, ou melhor, aquilo que as pessoas fazem conosco, muitas vezes nós já fizemos para as pessoas. E eu vou te dar um exemplo. Um exemplo bem clássico. Eu não sei aqui em Boituva, mas em Sorocaba acabaram com uma alegria e uma tristeza que a gente tinha na hora de votar. Na hora de votar, revela bem o nosso coração ali. Lá sempre foi na mesma urna, né? A sala ali, esqueci o nome, sessão. Sempre foi na mesma sessão. E aí nos últimos 3, 4 anos aí mudaram.
Agora você tem que ir a outra escola. Mas era muito legal ir na mesma sessão por décadas. Talvez não. Era legal porque você encontrava lá pessoa que você estudou há 15, 20 anos atrás. E ali é que vem a revelação do coração. Você saía dali e falava, nossa, a pessoa está acabada, hein? A pessoa está velha. E você? Se sentindo novo, jovem. Qual que é o perigo da tristeza? A hora que você encontra uma pessoa que está melhor que você. O que ela fez? O que ele fez? Deve ter feito nosso coração, julgando. Queridos, é apenas uma brincadeira. Nós fazemos isso. Mas para exemplificar, às vezes, coisas mais profundas. Nós julgamos as pessoas por aquilo que ela tem, por aquilo que ela faz. E isso nós estamos desonrando as pessoas. Outro exemplo da humanidade de Jesus. E aqui eu que acrescentei. Mateus capítulo 19. Ele gostava de crianças. Versículo 13. Depois trouxeram as crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. O que tem a ver, Rogério, gostar de criança e ser mais humano? Tudo. Porque uma pessoa que não gosta de criança, ela não demonstra ser mais humana. Eu sei que tem criança que ela é um pouco mais enérgica. Mas uma pessoa que não gosta de criança, ela precisa aprender com Jesus. Deixai as crianças vir a mim. Não, a criança vai atrapalhar. Delas é o reino de Deus. Por que nós temos que gostar de crianças? Porque nós aprendemos com elas. Além delas serem protegidas, como eu disse, por muitos e muitos anjos, nós aprendemos com a humanidade de uma criança, que mesmo sendo magoada profundamente, logo perdoa, logo esquece e está brincando de novo. É tão interessante a sinceridade de uma criança. Estávamos num aniversário na segunda-feira em Sorocaba. E aí foi o pai e as crianças. E aí o menorzinho, ao perguntarem, cadê a sua mãe? Ela não quis vir. Eu falei, olha que alegria. A nossa cultura brasileira, mesmo cristão, a gente tem o costume de mentir. Ela não quis vir. E como diz o pastor Abner, está tudo certo. Está tudo certo. Por que ela não quis vir? Aí já é outro departamento, não é o seu ministério esse, saber é o ministério do pai. Deixa com o pai. Mais importante que o aniversário é infantil e as crianças foram. Porque se você entra em departamento que não é seu, você vai ter que ajudar a resolver. Então, se não é o seu chamado, não pergunte. Mas a criança é sincera, é humana. Ela não quis, minha mãe não quis vir. Oh, que legal. Também não perguntei por quê. Ainda que eu seja pastor, ali eu estou de folga. Era da minha família, é da minha família.
Então ali eu estou curtindo. Como é bom estar cercado pelas crianças. Como é bom ver quando uma criança, ela não é arrogante, mas ela é segura. Porque os pais passam essa segurança para ela. Nós precisamos nos tornar como criança. Como é bom ser criança, né? Infelizmente nós avançamos décadas e décadas, às vezes, com comportamentos infantis. E nós não temos mais idade para esse comportamento. É verdade que, como um recém-nascido em Jesus, nós podemos, e nós somos um bebê que nascemos em Deus. E teremos comportamentos de bebê, depois de criança. Mas maturidade não está atrelado à idade avançada. E quando a gente olha para a criança, a gente consegue olhar para a nossa humanidade. Eu tenho uma criança próxima que ela me chama constantemente. Só que o difícil é que é no horário que eu estou trabalhando. Tudo que ela mais quer. Queridos, isso não estava aqui na mensagem, é que me veio à mente agora. É ser criança. É brincar. É ter a atenção de alguém. A gente pensa que criança só gosta de brincar com criança, não é verdade. Um adulto que não gosta de criança, ele precisa aprender com Jesus. E por último, João capítulo 11, versículo 32. Chegando a um lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Pode seguir, por favor. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que o acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Eu queria, ainda que fosse por alguns instantes, estar presente nesse momento, onde Jesus chora, onde Jesus demonstra a sua humanidade. Queridos, eu e você não precisamos de teatro nenhum, de performance, hoje é tudo performado. Você sabe por que você tem medo de falar em público? Você que tem medo. Que você tem medo de ser julgado. Você tem medo de ser rejeitado. E você tem medo de ser excluído. Comportamentos que um desumano faz.
Mas quem encontrou a sua identidade em Jesus e viu em Jesus a sua humanidade, não os milagres dos pães, dos peixes, não de estar no barco e fazer a tempestade se acalmar. Jesus não é o nosso resolvedor de problemas, ainda que Ele resolva. Mas Ele é alguém que, como nós, um ser humano, sofreu, padeceu, foi humilhado, foi rejeitado, teve fome, teve sede, teve frio. E disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci. E ainda que alguns completem a frase, mas é verdade, Jesus dizendo como ser humano: eu venci, e se vocês se espelharem em mim, vocês também vencerão. Ser uma pessoa espiritual é ser uma pessoa mais humana, uma pessoa mais empática, uma pessoa inconformada com esse mundo atual. Queridos, Jesus não foi um socialista que é contra o enriquecimento, que é contra o capitalismo. Até porque a divisão e igualdade é uma utopia, é folclore, é bonito na teoria, mas falido na prática. Jesus não é contra a riqueza, Jesus é contra o Deus que se torna riqueza. Jesus é contra quem se torna o nosso Deus. O que nós precisamos hoje é de homens e mulheres mais parecidos com Jesus. E ser mais parecido com Jesus é ser humano. Sabe como que Jesus vai se apresentar a alguém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga através de você: as pessoas vão conhecer a humanidade de Jesus conhecendo você. Então, para você me ajudar, faça uma cara para a pessoa aí que você tem intimidade ou próximo a você, de alguém mais humano. Como que é que faz uma cara de ser humano? Depende do estado, é isso aí. Olha, até a sua fisionomia mudou. Você fez uma cara de mais humano. É sobre isso, querido. Você não precisou performar. Você não precisou demonstrar quem você não é. Você não precisa ser a pessoa que você tem por referência. Você tem que ser você, mas transformado por Jesus em um ser humano melhor. Eu vejo aqui pessoas cristãs nessa manhã. Não vejo pessoas perfeitas na sua plenitude, mas que estão se aperfeiçoando e dizendo cada dia mais: eu quero me parecer com Jesus. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero andar como Jesus andou. Eu quero sentir como Jesus sentiu. Se coloque de pé, por favor. E eu quero te convidar, você que deseja se tornar mais humano. Não significa que você é uma pessoa desumana, não é sobre isso. Não é para te julgar, para te condenar. Eu como pastor, eu preciso e quero cada dia mais. Jesus disse isso em Filipenses, e eu vou pedir para colocar na tela para mim, ler com você, Filipenses 2, do 1 em diante. Se por estarmos em Cristo,
nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Versículo 3: mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmos. E deixa eu falar algo para você: considerar a outra pessoa superior a você não significa você ficar se inferiorizando. Não é sobre isso. Você não é superior e você não é inferior, você é igual. Mas na hora de você achar ela melhor, Gabriel, eu toco melhor que você. Não, Gabriel, eu sei que você toca melhor que eu, então toque aí. Toca, Gabriel, toca no coração do povo de Deus, porque eu te considero superior a mim nesse momento. É sobre isso, não é você ficar se diminuindo. Aleluia. 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode aplaudi-lo. Sim. Oh, a igreja fecha os olhos, mas você que quer ser moldado por Deus, aprender cada vez mais com o seu mestre Jesus, saia do seu lugar, venha ao altar, venha ao altar. Quantos de nós não entendem os comportamentos que nós temos? Eu não gostaria de ter essa reação, eu não gostaria de agir assim, como eu ajo, como eu agi. Aleluia. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que é.